Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação visual. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é absolutamente fascinante e que, na verdade, joga uma luz sobre as raízes do nosso próprio comportamento. Vamos analisar um estudo incrível sobre o senso de justiça dos chimpanzés. Afinal, por que a gente odeia tanto sair no prejuízo? Bom, a biologia evolutiva tem algumas respostas surpreendentes. Vamos lá? Para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos rapidinho. A evolução da justiça, o problema dos testes isolados, o valor da comida, o impacto das amizades e, por fim, as grandes lições sobre a injustiça. Então, começando pelo nosso primeiro ponto, a evolução da justiça e como a gente entende a base da equidade na natureza. Para a gente entender a injustiça, primeiro precisamos falar de um conceito crucial chamado aversão à desigualdade. Basicamente, é aquela reação negativa, sabe? Aquela frustração imediata quando alguém recebe uma recompensa pior do que a de um colega que fez exatamente a mesma tarefa ou o mesmo esforço. E o mais louco é que isso não é exclusivo dos humanos. A gente vê isso em cães, em corvos e, claro, nos primatas. Só que essa versão funciona de 2 jeitos bem diferentes na prática. De um lado, a gente tem a desigualdade desvantajosa, que é quando se recebe menos que o colega. Essa situação é amplamente rejeitada por várias espécies. Ninguém gosta de sair perdendo, né? Mas, por outro lado, temos a desigualdade vantajosa, que é quando o indivíduo recebe mais do que o colega. E aí a coisa muda de figura. É muito curioso notar que os animais não humanos quase nunca recusam o privilégio. O instinto recusa o prejuízo com força, mas aceita a vantagem de braços abertos. Beleza, agora passando para o ponto 2, o problema dos testes isolados. Como a ciência precisou ir além dos pares simples para entender o quadro todo. Historicamente, a comunidade científica enfrentava um grande desafio metodológico. O padrão era o chamado teste diádico, onde se isolava apenas um par de animais. Isso dá um controle de laboratório perfeito, claro, mas peca feio por não ter a complexidade social natural. Já o teste em grupo, que foi a abordagem revolucionária adotada nessa pesquisa que estamos analisando, mantém a dinâmica real do bando inteiro presente. É bem mais bagunçado e difícil de controlar, com certeza, mas captura as alianças e o comportamento de forma muito mais autêntica. E esse estudo específico fez exatamente isso de uma forma muito inteligente. Eles observaram um grupo de 27 chimpanzés usando uma tarefa de troca de fichas. O pulo do gato aqui é que a participação era totalmente restrita. Qualquer chimpanzé podia simplesmente se aproximar, trocar uma ficha por comida e, o detalhe mais importante, ficar ali observando atentamente o que o vizinho estava ganhando com a mesma ficha. O que nos leva à nossa terceira sessão, o valor da comida. Será que a qualidade da recompensa realmente importa na hora de reclamar da injustiça? Para testar isso, os pesquisadores criaram uma hierarquia super clara de alimentos. Eles tinham um nível de baixo valor, com coisas mais sem graça para eles, como aipo e cenouras. O médio valor, com amendoins e maçãs. E o nível de alto valor, que são as frutas favoritas indiscutíveis da galera. Uvas e bananas. Estabelecer essa base foi fundamental para a gente entender o peso das decisões que os chimpanzés tomavam ali na hora. E aí a gente chega numa pergunta quase filosófica. Será que os chimpanzés recusariam uma recompensa de altíssimo valor só porque um colega do lado recebeu algo ainda melhor? Tipo, se um ganha uma uva suculenta, mas o outro ganha 2, o primeiro vai jogar a uva fora num protesto indignado por princípio? Olhando para os resultados, a coisa fica muito interessante. Para alimentos de baixo valor, como as cenouras, os chimpanzés rejeitavam a comida com raiva ao perceberem que estavam em desvantagem. Eles literalmente se recusavam a participar. Mas, quando a recompensa melhorava e subia de categoria, as recusas praticamente despencavam. A moral da história aqui é brutalmente prática. Os chimpanzés quase nunca recusaram recompensas de médio ou alto valor, não importava o tamanho da injustiça. O instinto de justiça pode até gritar na cabeça deles, mas o estômago sempre fala bem mais alto. O custo evolutivo e calórico de jogar fora uma uva deliciosa só por uma questão de igualdade é simplesmente alto demais no mundo real da selva. E para reforçar essa ideia de que a justiça é um pouco flexível, preste atenção na condição de desigualdade vantajosa. Nesses casos, a proporção de recusas foi quase nula. Ou seja, os chimpanzés nunca recusaram um prêmio quando eles eram os grandes beneficiados da história. O foco principal não é a igualdade utópica de todo o bando, é simplesmente garantir que não se saia no prejuízo. Certo, vamos para a seção 4. O impacto das amizades. Qual é o real papel daquele público social que está ali em volta assistindo a tudo?
Para tirar a comida da equação e focar puramente no lado social, os cientistas usaram uma métrica chamada Índice de Sociabilidade Composta, ou CSI. Basicamente, é uma forma matemática de medir o quanto dois indivíduos são próximos. Eles contam a frequência de comportamentos amigáveis, como o tempo que passam catando piolhos um do outro ou só relaxando perto. Um CSI alto significa uma amizade muito forte. Com isso em mãos, a gente pode levantar uma hipótese. Será que ter um grande amigo por perto, alguém com um CSI alto, deixa o chimpanzé mais relaxado e, portanto, mais tolerante com a injustiça? O que a nossa lógica do dia a dia faria a gente prever numa situação dessas? Bom, a resposta vai totalmente contra a intuição. De forma muito curiosa, os chimpanzés rejeitam as recompensas injustas com uma frequência ainda maior quando os amigos mais próximos estão ali, de olho. Em vez de ficarem calmos, a intolerância deles vai lá no teto. Os dados mostram claramente uma linha subindo. Quanto mais forte é o vínculo social com o chimpanzé que está do lado assistindo, maior a chance de acontecer um protesto e a recusa da comida ruim. E a explicação evolutiva faz todo sentido. Em espécies supercooperativas, simplesmente não dá para demonstrar fraqueza ou aceitar ser passado para trás na frente de um parceiro de longo prazo. Fazer um escândalo e exigir equidade é o que garante a manutenção do status e do respeito dentro daquela aliança vital. Entrando agora na nossa última sessão, lições sobre a injustiça e a nossa grande conclusão evolutiva. Resumindo tudo o que a gente desconstruiu aqui, temos 3 pilares centrais. Primeiro, o valor da comida é um fator gigantesco nas respostas à desigualdade. A fome real frequentemente cala a indignação moral. Segundo, o público importa e muito. A presença de amigos próximos atua como um amplificador dessa aversão à injustiça, exigindo respostas firmes para manter a imagem. E terceiro, estudar primatas num contexto de grupo natural e dinâmico é essencial para a gente não perder as nuances incríveis de como eles tomam essas decisões. Como os próprios pesquisadores cravaram nessa conclusão, essas descobertas destacam a importância absurda de se ter condições naturalistas para realmente compreender a tomada de decisão social. Tirar o indivíduo do grupo é tirar o contexto que dá sentido às ações dele. Entender essa dinâmica complexa no mundo real é o que nos permite rastrear de verdade a evolução das respostas à injustiça. Então, a gente fecha esta explicação didática com uma provocação para levar para a vida. Até que ponto o nosso próprio senso de justiça humano, nas nossas relações ou até no ambiente de trabalho, é baseado em grandes princípios morais absolutos? E até que ponto ele é, secretamente, moldado por quem está na sala assistindo a gente, ou pelo tamanho do prêmio que nos faria engolir o orgulho e esquecer o prejuízo? A evolução dita as regras, pessoal. Muito obrigada por acompanharem essa análise com a gente, e até a próxima.